My Big TOE. Livro 1, Capítulo 6. Cara a cara com o mago de Whistlefield. Ouça o áudio completo agora. O final da tarde de sexta-feira finalmente chegou. Enquanto nossos parceiros de trabalho iam para casa começar seu fim de semana, 12 de nós se empilharam em 3 carros numa viagem até o local de encontro com Monroe. Eu não conhecia essas pessoas, trabalhava ali há pouco tempo, numa estrutura com mais de 500 pessoas. Formávamos uma trupe esquisita de homens e mulheres, jovens e velhos, muito conservadores, principalmente profissionais do tipo técnico. Não éramos o tipo de gente que alguém imaginaria estar ansiosamente a caminho de encontrar o senhor fora do corpo. Estava impressionado por haver tantas pessoas de mente aberta no meu local de trabalho. Como sempre, qualquer coisa inesperada demandava de mim uma reavaliação imediata. Minha hipótese era de que, tendo vivido entre cientistas linha dura nos últimos 7 anos, meu entendimento das pessoas em geral tinha sido inadvertidamente distorcido. É claro que havia preconceito em meu algoritmo de análise. Isso era um problema sério. Em poucos segundos, eu tinha traçado um plano na tentativa de debugar meus pressupostos, e me propus a observar essas pessoas mais de perto. A maioria era cética, uma das moças estava um pouco assustada, todos estavam entusiasmados e ninguém sabia exatamente o que esperar. Tagarelavam de forma nervosa e ininterrupta, a cena me dava a impressão de hiperatividade e irracionalidade. Como de costume, não disse nada. Eu não era de me misturar, não me relacionava facilmente com emoções efervescentes e desfocadas ou com ansiedade, e não entendia aquelas pessoas. Suas vidas pareciam ser guiadas, talvez estimuladas, por sentimentos irracionais aleatórios. Eram estranhamente afetados pela incerteza. Naquela época, eu ainda não tinha ideia de que, na verdade, eles eram normais. Anos em cursos de pós-graduação e sem interação com o veio principal da sociedade haviam desviado minha visão de normalidade para fora do centro. Eu achava que o Sr. Spock era normal, e que o resto da tripulação da Enterprise, em jornada nas estrelas, era formado por seres de miolo mole sem salvação, embora sortudos. Suspirei, esta vai ser uma noite estranha, com toda essa gente esquisita nesta excursão esquisita para ver o Senhor Esquisito. No fim das contas, exceto pelas pessoas com quem eu fui, acabou não sendo tão estranho, mas mudou minha vida para sempre. Bob Monroe vivia em uma propriedade chamada Whistlefield, 500 acres de lagos, florestas e campos. Uma grande casa de campo elegantemente posicionada no topo de uma colina, com meia dúzia de cavalos, um celeiro e 2 lagoas. O Sr. Monroe me deu a impressão de ser um cavalheiro sulista relativamente rico. Vagarosamente seguimos nos carros pelos 800 metros de caminho ladeado por uma cerca de madeira recém-pintada de branco. Uns cavalos nos acompanhavam no trote. Uau! Tem muita classe, pensei. Este sujeito não é nenhum pobre lunático desvairado, isso eu garanto. Continuei em minha análise. Livros esquisitos não pagam tão bem, enganar trouxas para tirar seu dinheiro não parece ser uma motivação provável. Mas reservei meu julgamento final para quando pudesse encontrá-lo pessoalmente. O carro finalmente parou na frente da casa. Vários cachorros grandes saíram pulando para nos encontrar, 2 dálmatas e um grande pastor alemão vieram soando o alarme, bradando que havia intrusos à porta. Meus companheiros de percurso acharam melhor ficar dentro dos carros até que a cordialidade dos cães se confirmasse. Absurdo! Essas pessoas eram tão estranhas, assustadas como crianças. Tentei imaginar o que poderia ter acontecido para que ficassem assim. Cachorros latem para estranhos porque é o que fazem, não significa nada.
Logo pulei do carro para dizer alô e afagar atrás de algumas orelhas. Fui imediatamente cercado por 3 línguas molhadas e 3 rabos alvoroçados. Foi amor à primeira vista. Eles agiam como se não tivessem recebido atenção por semanas. Gostei de estar fora daquele carro lotado de seres racionais e suas certezas. Já me sentia mais centrado. Devo explicar que pular do carro não tinha sido um ato nem corajoso nem estúpido, aqueles cachorros eram obviamente amigáveis. Eu só não sabia por que aquilo não era óbvio para os demais. Concluí que ou aquela turma não tinha familiaridade com cães ou um deles, inseguro ou amedrontado para lidar com cachorros, tinha influenciado-os demais. A essa altura, todos já iam saindo dos carros e olhando em volta, imaginando o que fazer a seguir. Talvez eu não devesse ter usado estes velhos jeans, disse uma das moças apreensiva, estava obviamente intimidada pela classe que transparecia da propriedade Monroe. As 3 mulheres remexiam em suas bolsas, buscando maquiagem para retocar. Por que sempre fazem isso? Pensei. Será que ainda não descobriram que não vai fazer nenhuma diferença? Eu sempre achava curioso e divertido ver pessoas expondo comportamentos flagrantemente irracionais. Por muitos anos, eu tinha tido curiosidade acerca das causas dessa insanidade cultural, aquelas atitudes e gestos totalmente lógicos que nossa cultura considera normais. Algumas, tais como maquiagem de urgência, são benignas, outras variam do medianamente disfuncionais a terrivelmente destrutivas. Eu tinha chegado à conclusão temporária de que os disparadores da insanidade cultural eram baseados em medo e emoção. Não conseguia me relacionar de forma alguma com eles. Ainda assim, intuitivamente sabia que isso não era uma coisa boa e não valorizava o nível global de racionalidade da nossa sociedade. Isso despertava minha curiosidade e eu sempre prestava muita atenção quando percebia este tipo de exposição. Não me sentia superior. Não me sentia inclinado a fazer comparações. Era um observador imparcial com uma curiosidade insaciável, só isso. Só era diferente, nem melhor nem pior que os outros. Parecia que eu tinha nascido para ser um perpétuo forasteiro, e gostava que fosse assim. Forasteiros têm uma visão mais imparcial e objetiva. Como cientista, nada era mais importante do que clareza lógica e objetividade. Ser diferente e ter a visão de um estrangeiro eram confortáveis para mim, via isto como vantagem. Combinava comigo. Meu devaneio quanto às características e causas do comportamento social e lógico foi subitamente interrompido por algo mais importante. A grande porta branca da mansão Wistlefield começou a se abrir. As conversas foram instantaneamente interrompidas no meio das sentenças. Todas as cabeças se viraram com expectativa silenciosa. O primeiro, o único, o surpreendente homem fora do corpo estava prestes a se tornar carne e osso diante de nossos olhos. Logo saberíamos se aquele sujeito era louco ou o quê. O Sr. Monroe parou na soleira da porta. Por uns segundos pareceu um pouco hesitante, como alguém ciente de que está prestes a ser investigado e avaliado, como um alienígena cativo ou um animal bizarro no zoológico. Olhou para a multidão de cabeças sem nome que o miravam em silêncio. Depois de uma pausa breve, chegou à varanda demonstrando confiança e uma sólida presença. Não vestia um terno branco com um chapéu combinando e uma gravata de fitinha como o Coronel Sanders dos famosos frangos fritos, o único cavalheiro sulista que me vinha à mente. Em vez disso, parecia confortável, informal e amigável, lembrava mais os cachorros do que a casa. Robert Monroe era um homem encorpado de altura mediana, sorriso largo e olhos brilhantes. Olhar para ele bastava para você se sentir relaxado. Cumprimentou cada um de nós como se fosse um político experiente,
com gracejos e piadas aqui e ali. Esse cara podia ser Papai Noel, pensei divertido, bom velhinho passando o verão a bebericar coquetéis na varanda de sua casa de campo. Por que você está sorrindo? Ele indagou com bom humor, sua atenção subitamente voltada para mim. Ele agora olhava direto nos meus olhos com um sorriso esperto e travesso. Por um momento, tive a sensação de que estava lendo minha mente e se divertindo com minha imagem de Papai Noel Monroe. Oh nada, respondi, tentando me livrar da pergunta. Antes que ele pudesse reagir, mandei uma das minhas perguntas. Como e quando você saiu do corpo pela primeira vez? Até esse ponto ninguém tinha sido tão direto, mas eu não sabia ser de outra forma. Silêncio e foco, de repente, todos agora ouviam atentos. Apenas aconteceu, disse ele. Começou uns 15 anos atrás sem nenhuma razão aparente. E como você reagiu à experiência? Prossegui sem pausa. Pensei que estava ficando louco. Me preocupou no início, mas não havia nada que eu pudesse fazer exceto experimentar, é da minha natureza. Ele tinha procurado psicólogos, psiquiatras e parapsicólogos. Todos o consideraram plenamente são, e isso fez com que se sentisse melhor e confiante. Monroe parecia ter tropeçado sem querer em um estado alterado de consciência, o que lhe concederá acesso a uma realidade ampliada, com evidências surpreendentes em circunstâncias controladas por um parapsicólogo. Como isso não tinha produzido nenhum efeito ruim sobre sua sanidade, foi encorajado a buscar, gravar e depois controlar suas experiências incomuns. Que tipo de evidências você tem? Interpelei. A maior parte está no livro, ele disse, principalmente situações de visão remota. E o que exatamente é visão remota? Perguntei. É a obtenção de informação por vias paranormais, indo a lugares no estado fora do corpo para acessar objetivos, sem levar o corpo, quero dizer. Ah, entendi, eu disse sem jeito, percebendo que tinha feito uma pergunta idiota, certamente óbvia. Minha pausa momentânea deu chance aos outros para invadir minha conversa privada. Ninguém mais estava intimidado. No começo da noite, Monroe nos levou ao local que ele esperava em breve converter em um laboratório dedicado ao estudo dos estados alterados da mente. Era óbvio para mim que ele queria muito legitimar aquilo que tinha ocorrido com ele espontaneamente. Queria remover o estigma de doido e substituir pela aprovação de uma ciência receptiva. Era correto, sério e queria mostrar que acreditava no que fazia. Ele não estava nem fazendo pose nem forçando, estava realmente interessado em ciência real, queria legitimidade e não reconhecimento, dinheiro ou fama. Era um homem de negócios de sucesso da região. Também era presidente de uma companhia de cabos em crescimento e me parecia totalmente são, inteligente, controlado e conservador. E o melhor, era racional, com a personalidade de um engenheiro. Era mais direto e intelectualmente preciso, menos levado pelas emoções, que a maioria dos profissionais técnicos que agora lhe arremessavam perguntas. A qualidade do questionamento era errática. Ele claramente era educado e paciente. Se não soubesse que tinha escrito sobre experiências fora do corpo, ninguém teria adivinhado isto naquelas circunstâncias, em sua aparência ou conduta. Então veio a oferta que eu não pude recusar. Olhando para o nosso grupo, recostado na parede do futuro laboratório, Monroe nos desafiou. Vocês são do tipo científico, não? Perguntou retoricamente. Todos acenamos positivamente, tentando adivinhar o que viria a seguir. Estou procurando engenheiros e cientistas sérios, continuou. Alguém com boas credenciais profissionais para me ajudar a fazer ciência real e coerente, aceitável por outros cientistas. Então é por isso que fomos convidados, pensei. Legal.
Joguei minha mão para cima, em um ato condicionado por 20 anos de escola, não tinha como evitar. Não era capaz, assim parecia, de responder uma pergunta sem o uso dos braços. Monroe olhou diretamente para mim, divertido por ver minha mão acenando. Senti-me meio estúpido, recolhi a mão e disse, eu sou físico e estou muito interessado em sua pesquisa sobre estados alterados. Se me ensinar o que sabe sobre estar fora do corpo e estados alterados de consciência, posso ajudá-lo a legitimar sua pesquisa científica. Quase imediatamente, do outro lado da sala, outra voz também falou. Sou engenheiro elétrico e também quero trabalhar com você, se puder me ensinar o que sabe. Me estiquei para ver quem estava falando. Era um cara jovem, talvez um pouco mais velho que eu, mas não muito. Não o conhecia, não estávamos no mesmo carro. Monroe olhou para nós atentamente, uma pausa longa e significativa enquanto ele analisava a situação e pesava suas opções. Todos estavam quietos, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Creio que Monroe teria preferido ter em seu laboratório cientistas mais seniores e consistentes. Alguém mais maduro, com reputação constituída, credibilidade instantânea. Mas ambos sabíamos que esse tipo de profissional provavelmente não teria interesse em trocar seu trabalho por conhecimento. Se tivessem reputações profissionais estabelecidas, seria tempo de protegê-las, e jamais se permitiriam estar associados com algo tão fora dos limites, tão distante da segurança do grupo. Cientistas, ao contrário de seus próprios relatórios e artigos, são apenas ovelhas de outro rebanho. Toda a credibilidade flui das avaliações de seus companheiros e pares mais notáveis da comunidade científica, que tratariam os estados alterados de consciência e experiências fora do corpo como lepra intelectual. Monroe já tinha trombado contra essa muralha de pessoas de mente fechada, o que fazia com que ele provavelmente estivesse ávido por respeito e aceitação. Ele rapidamente avaliou a chance de conseguir algo melhor. Finalmente quebrou o longo silêncio. Qual é a sua formação? Dennis Menerish, o outro voluntário, tinha mestrado em engenharia elétrica. Ok, ele disse com confiança, feito. Liguem-me daqui a alguns dias e vamos marcar uma reunião. Ele rabiscou um número de telefone e nos entregou. E mudou de assunto. Parei de prestar atenção nos detalhes da conversa. Estava muito entusiasmado à minha maneira, ou seja, senti uma leve elevação na minha ansiedade. Aonde isto iria nos levar? O que ele realmente poderia nos ensinar? Como poderia tentar nos ensinar? Que protocolos científicos seriam aplicáveis? Que tipo de dados conseguiríamos coletar? O que estaríamos medindo? As perguntas choviam em minha mente, uma depois da outra. E se tudo isso se provasse falso? Se descobrisse que ele não estava interessado em fazer ciência real, eu me retiraria rápida e educadamente, isto seria bastante fácil. O dia estava acabando melhor do que eu esperava. Eu ia estudar os estados alterados, algo que já atiçava minha curiosidade há um ano ou mais, ainda sem caminho definido. Esta pode ser uma grande oportunidade, pensei. Bem, talvez seja melhor eu só esperar para ver o que acontece, se é que algo vai acontecer. Ainda não sabia, mas minha vida estava para dar uma guinada. O estranho e o muito estranho, tudo totalmente científico. Claro, iam se tornar mais e mais comuns a cada dia. Alguns dias depois, liguei para o número rabiscado num pedaço de papel, que eu tinha agarrado naquela noite na varanda do Monroe. Estava escuro, estávamos lá fora, o número tinha parecido claro. Tentei ligar mais uma vez. Sem resposta. Tentei mais tarde, ainda, nada.
No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, e todos os dias que se seguiram. Nada. 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 Na próxima semana tentei de novo. Nada. Decidi que talvez aquele 3 fosse um 8, e tentei. Sem sucesso. Eu pedi ajuda à telefonista, mas o número do Monroe não constava na lista. Deixei passar mais alguns dias. 2 semanas desde a nossa visita. Tentei mais uma vez com 3, de novo com o 8. Opa! Alguém estava na linha. Não, era apenas a secretária eletrônica. A máquina não mencionava nomes e deixei uma mensagem. Ainda, nada, ninguém retornou a ligação. Poucos dias depois, decidi tentar mais uma vez. Fiquei muito surpreso, pois uma voz de mulher educadamente disse alô. Demorei alguns segundos para localizar o que estava acontecendo, uma pessoa de carne e osso. Uau! Pedi para falar com o Sr. Monroe. Qual é o assunto? Ela perguntou gentilmente. Eu estava com sorte. É da residência de Robert Monroe? Perguntei. Sim, quem está chamando? Ela disse. Estava aliviado, pois tinha conseguido conexão. Rapidamente expliquei quem eu era, o pedido do Sr. Monroe para que o chamasse em alguns dias, e que já fazia 2 semanas. Espere um momento, ela disse. Até que enfim, pensei, ele provavelmente vai ficar feliz com meu contato. Imaginei que ele estaria preocupado que eu tivesse mudado de ideia. Ele tinha demonstrado excitação e até ansiedade para pôr aquele laboratório em funcionamento. Alô, disse a voz no outro lado da linha, sem nenhuma familiaridade. Talvez ela não tivesse informado quem eu era, pensei. Aqui fala o Tom Campbell. Nós conversamos na área de seu laboratório faz umas poucas semanas. Eu sou o físico, você me pediu para ligar. O que? Disse ele. Físico? Que tipo de físico é você? E que tipo de pergunta era essa? Pelo seu tom, era óbvio que ele não sabia quem eu era e não se lembrava do nosso acordo, ou será que estava fingindo? É claro que não devia estar sentado esperando, preocupado porque eu ainda não tinha ligado. Detalhei a visita e a oferta que ele tinha feito. Ah, o físico, respondeu em tom dramático. Qual é mesmo seu nome? Repeti meu nome. Tinha outro cara com você, não tinha? Sim, tinha outro cara, seu nome era Dennis. Respondi com brevidade e esperei. Por que os dois não vêm ao laboratório na próxima quinta-feira? Ele disse depois de uma pausa. Está bom para mim. Vou checar com o Dennis e aviso. Apenas venham, não precisa avisar, cheguem ao laboratório às 19 horas. Você e Dennis, está bem. Certamente, eu estava meio intrigado. Você sabe como chegar até aqui? Sim, respondi. Estarei no laboratório na próxima quinta-feira às 19 horas. Fiz uma pausa para me assegurar de que não havia erros de compreensão. Ele murmurou um ok, como se estivesse um pouco irritado por eu ter repetido o que havíamos combinado e desligou. Como ele podia saber que o Dennis estaria disponível para vir na quinta? Pensei. Ainda não tinha certeza. Como ele poderia estar tão certo? Refleti sobre as circunstâncias. Será que ele quer que eu vá sozinho, caso o Dennis não possa ir? Ele não parecia particularmente ansioso para começar. Talvez estivesse meio perdido? Agora a conversa ficou bastante estranha, pensei. Com o tempo, eu me acostumaria com o fato de o Monroe ser distraído e saber das coisas de forma paranormal.
Sua mente não estava confusa, na verdade estava um passo à frente e geralmente certa. Diferente de mim, ele não precisava esperar pelos fatos. Avisei ao Dennis na manhã seguinte. Sem problema, ele respondeu. Contei que o Monroe parecia saber que ele estaria disponível na quinta tarde. Nos olhamos e demos de ombros. Se você tivesse me dito isso ontem ou na semana passada, eu teria respondido que não seria possível, Dennis adicionou após pensar um pouco. Mas justo esta manhã as coisas mudaram e não há mais conflitos de agenda. Essa estava para ser uma aventura interessante, eu tinha certeza. Quem vai dirigir? Perguntou Dennis. Eu pretendo ir de moto. Você quer ir comigo? Ok, ele disse, tenho meu próprio capacete, também tive uma moto alguns anos atrás. Tenho uma Honda grande, não há problema com 2 pessoas. Legal, vai ser divertido, ele respondeu. Ele é bem corajoso, pensei. Eu mal conhecia este cara, ele não sabia nada de mim e estava se dispondo a andar na garupa da minha motocicleta? Talvez uma única vez, gargalhei em silêncio. Ele me informou o endereço da sua casa e combinamos que eu o buscaria às 18h15. Meu nome é Tom Campbell, e você pode encontrar estes livros em nosso site www.mybigtoe.com.br.